Quando ouvimos a palavra kamikaze, uma imagem quase automática surge na mente. Jovens pilotos japoneses fanáticos sorrindo, prontos para morrer pela pátria. Durante décadas, essa foi a versão mais difundida da história. Uma narrativa simples, forte e conveniente, mas ela não conta tudo. A palavra kamikaze significa vento divino, uma referência histórica a tufões que, séculos antes, teriam impedido invasões estrangeiras no Japão. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse termo foi resgatado, não como poesia, mas como uma poderosa ferramenta de propaganda. O mundo foi apresentado a símbolos, a bandeira, a faixa na cabeça, o sorriso antes da decolagem. O que quase ninguém viu foi o que existia por trás dessas imagens. O Japão era um país cercado, bombardeado e exausto. Um império que começava a perceber que a derrota não era mais uma possibilidade, mas uma aproximação inevitável. Nesse cenário, a imagem do sacrifício absoluto se tornou necessária, não apenas como estratégia militar, mas como uma tentativa desesperada de manter a moral de uma nação inteira. A propaganda mostrava jovens honrados indo ao encontro do destino com orgulho. Mas propaganda não mostra hesitação, não mostra medo e nunca mostra dúvida. A história oficial transformou esses pilotos em lendas quase místicas, mas antes de serem símbolos, eles eram pessoas, pessoas com nome, com família, com sonhos interrompidos. No final de 1944, a situação militar japonesa era crítica. A Marinha Imperial havia perdido grande parte de seus navios. Porta-aviões estavam no fundo do oceano. Rotas de suprimento haviam sido cortadas. No ar, a realidade era ainda mais dura. Pilotos experientes, treinados ao longo de anos, haviam sido mortos em batalhas anteriores. O combustível era escasso. A produção de aviões já não acompanhava as perdas constantes. Enquanto isso, cidades japonesas eram atingidas noite após noite. Bombardeios incendiários transformavam bairros inteiros em cinzas. Tóquio, Osaka, Yokohama. Lugares antes cheios de vida passaram a representar apenas destruição e silêncio. A população civil sentia a guerra de forma direta. Fome, medo, cansaço psicológico. O discurso oficial ainda falava em resistência total. Mas dentro dos círculos militares, a percepção era clara. O Japão não tinha mais como vencer uma guerra prolongada. Foi nesse cenário que surgiu uma ideia extrema. Se não havia aviões suficientes, se não havia pilotos experientes suficientes, se não havia tempo suficiente, então cada missão precisava causar o máximo de dano possível. Não se tratava de estratégia sofisticada. Tratava-se de desespero. Os ataques kamikaze não nasceram da tradição, nem da espiritualidade. Nasceram da matemática fria da guerra. Poucos recursos contra um inimigo esmagador. Transformar o próprio avião em arma era para a liderança japonesa uma forma de compensar a inferioridade tecnológica e material. Mas essa decisão teria um custo humano profundo. Um custo que recairia principalmente sobre os mais jovens. Os pilotos kamikaze não eram veteranos de guerra. Na maioria dos casos eram jovens, muito jovens. Os kamikazes ficaram conhecidos como símbolos, mas símbolos não sentem medo. Pessoas sentem. Por trás de cada avião havia um jovem, com dúvidas, com lembranças, com um desejo simples de continuar vivo. A guerra transformou essas pessoas em números, em estratégias, em narrativas convenientes. Mas nenhuma propaganda foi capaz de apagar o que realmente aconteceu. Uma geração inteira foi empurrada para morrer em silêncio.